me abraça com amor e com fala suave surpreende o meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Declara ele é tudo, tudo para mim. Seu nome é Jesus, precioso, meu poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Senhor, tu és o Rei, majestoso, poderoso Deus. Tu és o Rei da glória. Aleluia. O Deus que dá vitória. Jesus, seu nome é Jesus, precioso, é o poderoso Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia.
Aleluia. Eu queria convidar vocês a fazer mais uma oração. Amém? Oração é algo tremendo, porque ele coloca você em sintonia com o alto. Muitas pessoas querem ter o privilégio de ter acesso a determinadas pessoas aqui na terra, porque as consideram importantes e poderosas. Mas nós sabemos que nenhuma delas é tão poderosa quanto nosso Deus. Que por mais que as pessoas reconheçam elas como sendo poderosas, há uma grande limitação. Não só naquilo que podem fazer, como também lhe compreender. Mas Deus não, Deus é diferente. E nós temos acesso constantemente a Ele. Eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos e abrir seu coração para Deus. Pai querido, nós te louvamos, papai. Sim, paizinho, nós te louvamos, pai. Porque nós temos acesso constantemente à tua presença, Senhor. Temos acesso constantemente a ti, Senhor. Não há cerimônia, Senhor, para termos acesso a ti. Nós não temos que recorrer a uma outra pessoa, porque sabemos que aquele que mediou essa relação, Pai, foi Jesus Cristo. E Ele já nos deu esse acesso a Ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo por nós, Pai. E isso é muito bom, Senhor. Eu quero te agradecer nesse momento com a igreja, Senhor, pelo Teu amor. Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua disposição, Senhor, de querer nos resgatar, Pai. Desde a fundação do mundo, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está presente aqui nesse momento, Senhor. Que se dispôs a vir buscar de Ti, Pai. A vir buscar algo, Pai. Que está inconformado e está em outro lugar, Pai, mas desejou estar na Tua casa, Pai. Para aprender mais de Ti, Pai. Para receber mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque eu sei que Tu tens tudo de melhor para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. João, capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Aleluia. A palavra que o Senhor tratou comigo esses dias, irmãos, e eu estou compartilhando com vocês, diz respeito à postura de como nós queremos ser conhecidos pelas pessoas aí fora. Como eu quero ser conhecido? Como eu quero que as pessoas me vejam? E o Senhor começou a tratar comigo a respeito desse trecho da palavra. Que Jesus, embora sendo Cristo, sendo ungido, sendo Filho de Deus, como Ele mesmo nesse trecho ele descreve, sendo um mestre, Ele se colocou numa posição diferente, que surpreendeu a todos naquele momento que estava lá. Que foi lavar os pés dos seus discípulos. E muitos deles naquele momento, alguns deles não entenderam aquilo que estava acontecendo. Mas o que é mais importante de tudo isso era que Jesus ele tinha uma consciência correta a respeito de quem ele era. Como aqui ele fala no versículo 3, Jesus sabia o que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus.
E é isso muitas vezes que acontece com alguns. Eles não têm consciência de quem são em Deus, de o que Deus é para eles, e eles começam a se perder na caminhada. Mas Jesus não. A palavra de Deus diz que Jesus ele não tinha esse problema. Eu não sei se passava pela cabeça dele, eu acredito que passava. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas uma verdade é que ele sabia quem ele era em Deus. Ele tinha da consciência daquilo que Deus tinha trazido a ele aqui a essa terra. Qual era o propósito dele estar. E muitas vezes a gente na caminhada, devido às coisas que vêm acontecendo, elas querem nos desfocar de Deus, do propósito de Deus. E lá em Provérbios 19:21, diz que por mais que o homem planeje, o que prevalece é o propósito de Deus para a nossa vida. Querendo dizer o quê, irmãos? O que prevalece é meu propósito, a razão de eu ter vindo aqui na terra. Isso é o que prevalece quando você está na presença de Deus. Tem até outro versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Ou seja, se você está no propósito de Deus, cumprindo aquilo que Ele qual estabeleceu para a sua vida aqui na terra, Ele diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas vão cooperar. E nenhum plano arquitetado pelo diabo vai conseguir lhe derrubar. Por quê? Porque você sabe em quem você está afirmado. E era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com Jesus naquele momento. A Bíblia trata aí que ele sabia que estava chegando o fim. Que fim? O fim que ele iria cumprir, o propósito pelo qual ele estava na terra. Porque ele mesmo disse na sua palavra em alguns momentos que ele não veio para fazer a vontade dele. Ele disse, eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai. A vontade de meu Pai que está no céu. E muitas vezes a gente fica, devido ao corre-corre das coisas, a gente tende a se esquecer do propósito. E nos esquecemos e colocamos outros planos à frente do plano de Deus. E achando que isso vai favorecer o reino. Quando na verdade a gente está colocando apenas a nossa vida em primeiro lugar. Mas para Jesus, ele estava focado nesse propósito. E por mais que ele soubesse, porque a Bíblia fala que ele já sabia que ia ser traído naquele momento por Judas Iscariotes, ele não deixou isso desanimar. E muitas vezes, quando acontece algo que nos frustra, que nos decepciona, a gente algumas vezes temos a atitude de querer ficar na passividade. Como eu estava conversando com minha esposa hoje à tarde, compartilhando disso que Deus estava tratando. Quando a gente se decepciona, em vez de muitas vezes a gente correr para os braços do Pai em oração, cair em oração, não. Geralmente o ser humano ele tende a entrar numa passividade, se isolar, se recolher no seu quarto e ficar só se autocomiserando. Com pena de si mesmo, decepcionado com as pessoas. Mas a Bíblia fala que Jesus já sabia disso. Tanto é que ele na palavra, nesse mesmo capítulo, ele diz que haveria um que iria traí-lo. E o apóstolo João disse, quem é que vai lhe trair, Jesus? Quem é que é louco? Eu estou parafraseando, ele disse, quem é que é louco que vai lhe trair? O Senhor só quer tudo de bom para a gente. Mas ele sabia. E isso não era motivo, não foi motivo para decepcionar ele ao ponto de parar com a carreira dele. E o Senhor começou a tratar com o meu coração que nós não devemos fazer dessa forma. Quando as coisas vierem para nos decepcionar, nos tirar do foco, as coisas não estiverem acontecendo como nós planejamos, não desista, irmãos. Não desista. Tenha consciência de quem você é em Cristo. Tenha consciência do que você representa para Deus. Como Deus te vê. Jesus, ele passou pelas mesmas aflições que a gente passa, até maiores, irmãos. A palavra diz que toda a tribulação que vem para nós, ela é momentânea, ela é passageira. Que nenhuma das tribulações que vem para nos acometer, irmãos, alguma tribulação que vem para a vida da gente é maior do que nossas forças. E a gente precisa ter consciência disso. Consciência para quê? Para não parar. Devemos lembrar e ministrar a nossa alma. Para não parar, não perder o foco principal. Saber por que você está naquele lugar. Agora precisamos nos amadurecer. Nenhum pai espera que um filho seja todo o tempo criança. Quem tem filho aqui sabe e deseja que seu filho cresça e amadureça. E amadurecer muitas vezes demanda, irmãos, nós sairmos de uma zona de conforto. Zona de conforto de quê? De parar de querer que os outros façam. Quando é bebê, a gente dá a comida na boca. Quando é bebê que cai, a gente levanta ele.
Apesar de que nós sabemos que o levantar é de Deus, mas nós precisamos decidir andar novamente. E foi isso que Jesus fez. Ele não deixou, ele não parou a carreira dele. Pelo contrário, ele prosseguiu com a carreira dele, tentando demonstrar o quê? Essa é a forma que eu quero ser reconhecido, que vocês que são meus discípulos comecem a fazer, que foi lavando os pés dos outros. E nós sabemos que naquela época, não sei se é do conhecimento de vocês, naquela época quem lavava os pés dos outros era geralmente escravos. Não era mestres, não era rabinos. E Jesus, por diversas vezes, ele foi considerado, se reportaram a ele como o nome de Rabi, que é mestre. Era um doutor da lei. Mas Jesus, ele em atitude de submissão, de reconhecimento, querendo mostrar a todos como era no reino dele, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E quem era que lavava? Era escravo. Escravo era alguém que devia alguma coisa à sociedade ou aos romanos e não tinha como pagar aquela dívida, então ele se vendia ao Império Romano e passava a ser escravo. E Jesus, nesse mesmo capítulo, ele diz que nem o escravo é maior, que o Senhor não é maior do que o seu escravo. Nem o mensageiro é maior do que aquele que envia. Querendo dar uma atitude. Essa é a visão que eu quero que vocês transmitam do meu reino. Que no meu reino não há divisão. No meu reino não há opressão do que é menor, do que tem menos condição sendo oprimido por aquele que tem mais condição. Daquele que é constrangido porque não tem. No meu reino não é assim. Foi assim que ele quis dizer. Esse foi o recado que ele quis transmitir. Dizendo que no meu reino é diferente. No meu reino não há concorrência. Eu não preciso estar concorrendo para tomar o lugar do meu irmão que está à direita, nem o que está à esquerda. Cada um tem um propósito. E o propósito de cada um não se enquadra na vida do outro. E a gente tem que entender isso, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele já tratou com cada um de vocês qual é o seu propósito. Agora, muitas vezes, isso demanda da parte da gente uma responsabilidade, uma autoridade, um desejo de sair daquele lugar de conforto. Muitas vezes a gente pensa que está servindo a Deus, quando na verdade nós estamos servindo a nós mesmos. Será que esse era o lugar que Deus me queria que eu tivesse? Muitas vezes esse lugar é confortável, irmãos. Será que esse é o lugar que Deus quer que você esteja? E ele começou a tratar no meu coração para eu meditar. Porque muitas vezes a gente quer estar em um lugar que é confortável para nós. E você sabia que não foi confortável para Jesus estar aqui na terra? Não foi confortável para Paulo. Se você ler as epístolas, você vai ver que vai ter momentos que Paulo disse: para mim era muito melhor estar no céu. Mas existia um propósito maior que era vidas. 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 E nós vemos hoje que o evangelho, as pessoas estão se desviando do propósito original de Deus. Que as pessoas estão achando que estar no centro da vontade de Deus é quando eu estou prosperando financeiramente, quando eu estou crescendo profissionalmente. Não que isso seja errado, irmãos. Não é errado. Mas se você vê os apóstolos, os discípulos de Jesus, o propósito maior deles era dizer assim: eu quero conhecer a Deus. Eu quero ser conhecido como aquele, ser parecido com Jesus. Era o propósito maior das pessoas. Se você estudar o Evangelho, o Novo Testamento, você vai ver que havia esse desejo. As pessoas não ficavam ostentando: olha, ganhei esse carro, ganhei aquilo. Não, pelo contrário, você vê diferente. As pessoas vendendo o que tinha para compartilhar. Eu não estou dizendo aqui que é para você vender e se desfazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que você foque no que é mais importante para o reino de Deus, que são vidas. Vidas. Havia um grupo de pessoas que a Bíblia fala, está lá em João 6, 26. Vamos abrir lá. Aleluia. João 6, versículo 26. Diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Amém? Existem muitas pessoas, irmãos, que estão hoje buscando a Deus apenas pelo pão e pelo socorro. O que é que eu estou querendo dizer? Estão buscando a Deus apenas pelo que Ele pode proporcionar. E esse não era o propósito de Deus. E o propósito de Jesus Cristo, lógico que Ele quer abençoar cada um de vocês, irmãos. Ele quer abençoar tudo, quer abençoar a minha vida, quer abençoar a vida de cada um. Mas isso aí são consequências dessa caminhada, irmãos. Isso não é a parte principal de um relacionamento com Deus. O principal de um relacionamento com Deus diz respeito à cumplicidade. A amar e a ser amado. A ser correspondido na mesma moeda com que o outro lhe corresponde. E muitas vezes a gente tem se esquecido. Alguns têm se esquecido e têm procurado Jesus apenas para ser uma moeda de troca. Jesus, resolve esse problema para mim. E esse fato aqui de João 6 se enquadra nisso aí. Jesus percebeu que as pessoas estavam seguindo ele apenas pelo pão. E se vocês forem ver, dando continuidade nesse capítulo, ele vai dizer: mas você está fazendo como Moisés fez conosco. Moisés não sustentou o povo de Deus no deserto com pão? Ele disse: não foi Moisés, foi Deus. Ele dizia: mas aquele pão que veio do céu não era o verdadeiro pão. O verdadeiro pão sou eu. Ele é o verdadeiro pão. E nós temos que entender isso, irmãos, e se apegar com toda a força. Como o pastor Eduardo falou, se empolgar. Se empolgar. A Bíblia fala que Jesus exultava de alegria quando ele falava na palavra. E exaltar é pular, irmãos. É correr, é dar gargalhada, é levantar as mãos, não é falar de forma comedida, bem acanhado. E será que a gente está tendo uma ação correspondente, como o pastor Eduardo falou, na palavra? Começa a se analisar, irmãos. Eu tenho tido, Senhor, essa empolgação. Saiba, irmãos, eu vi um testemunho um dia dessa semana num rádio. A pessoa que abriu um pedaço de um panfleto, ela achou na rua. Na rua um pedaço de um versículo que dizia só, de um panfleto que dizia, e disse Jesus. E ele ficou inquieto. O que foi que Jesus disse? E ele disse que começou a procurar o restante do panfleto na rua e não encontrou. E disse que começou a passar o dia, terminou a manhã, terminou a tarde. E como ele viu que tinha uma igreja na praça, ele disse: eu vou esperar. Abri a igreja para me saber o que foi que Jesus disse. E ele foi perguntar ao pastor, depois que terminou o culto: o que foi que Jesus disse, pastor? Porque eu estou inquieto. Desde de manhã eu abandonei minha família, desde que eu me envolvi no alcoolismo, se eu não me engano, ele falando. Eu deixei meu trabalho, abandonei minha família. E eu estava sem perspectiva de vida, abandonado na rua. Mas quando eu vi esse versículo, isso me inquietou. E eu queria saber o que foi que Jesus disse. E ele disse que o pastor ficou e disse: meu Deus, e o que é que eu vou dizer agora? Mas ele começou a falar de Jesus. O que Jesus disse a respeito dele. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Ministrar o que é que Jesus diz a respeito de você. Eu não sei. Deus está tratando muito comigo esses dias a respeito de eu ministrar para mim. Ministrar para meu interior. O salmista também teve momentos como esse de conflito que ele dizia: por que está abatido, ó minha alma? Confia no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não se acanhe não com as coisas do mundo. Não pare. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás a respeito do seu passado, mas olhe para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. E nós precisamos, irmãos. São dias, irmãos, que a Bíblia fala que serão difíceis. Mas aqueles que têm se apegado ao Senhor têm encontrado livramento. Têm encontrado socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor, Ele nunca prometeu que você ia ser isento de tribulações, de dificuldades aqui na terra, de conflitos interiores. Mas Ele disse: eu estarei contigo. Eu sempre estarei com você. E eu te pergunto, irmãos, nós estamos tendo a posição correta? Ou estamos entrando na passividade? Veja, vamos ver como é que Jesus reagia nos momentos de tribulação e de angústia. Edia, quer dizer que Jesus teve angústia? Teve, irmãos. Vamos abrir lá na Bíblia. Aleluia. Aleluia. Lucas 22, 44. Aleluia. Aleluia.
Lucas, capítulo 22, versículo 44. Todos encontraram? Amém? Diz assim: estando angustiado, quem? Jesus, irmãos. Ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E Jesus disse: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Perceba, irmãos, que esse momento aí Jesus estava no Monte das Oliveiras, se eu não estiver enganado, orando, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer com a vida dele. Ele sabia a opressão que estava vindo sobre a vida dele. Mas a gente vê aqui que Jesus ele teve uma atitude diferente. Jesus ele não caiu em depressão. Jesus não deu lugar à carne. Se ele estava aflito ao ponto de soar gotas de sangue, irmãos, havia muita aflição sobre a vida dele. Havia muita pressão. Mas ele tinha uma postura diferente. Nesses momentos ele se colocava em oração. E a gente percebe que ele orou e ele convidou os discípulos para orar com ele. Ele chamou alguns discípulos para orar com ele. Só que a Bíblia fala que eles, dominados pela tristeza, adormeceram. Depressão, irmãos. Estavam depressivos, em outras palavras. E Jesus chegou para eles e disse: por que vocês não estão orando? Vamos orar para que a gente possa ser liberto das tentações. E aqui a gente entenda a resposta da tentação. Como é que eu sou livre das tentações? Quando eu coloco em oração. Toda vez que eu me coloco para orar, irmãos, eu sou livre das tentações. Nós somos libertos das tentações através da oração. Orando o quê? Orando a palavra. Mas nós não podemos ficar na situação de passividade sem fazer nada. Nós devemos entender que tudo no reino de Deus é falado. É construído através das palavras. Como Estela falou ainda há pouco aqui naquele versículo de 2 Reis, você tem que estar lançando palavras. Você tem que estar cavando poços para que você possa estar colhendo água. Se você ficar calado, irmão, nada vai acontecer. E sabe quem é o maior responsável pela sua bênção? É você. Nós sabemos que a igreja toda torce, intercede e clama pela sua vida. Nós sabemos que o pastoreio dessa igreja ora pela sua vida, eu não tenho dúvida disso. Mas sabemos uma coisa, que a fé que vence o mundo é a sua também. Nós podemos orar para que Deus possa lhe fortalecer, lhe trazer sensibilidade, mas você é quem tem que tomar posse. É você quem tem que se apossar da sua bênção. Não são as outras pessoas. A bênção é sua. Quem vai limitar o tamanho da bênção é você. É tanto o exemplo que o Senhor, quando veio para Abraão, disse: Abraão, olha até onde você pode alcançar a vista. Porque até onde você alcançar, eu vou lhe dar. E ali, irmãos, ele disse assim: você é quem dá o limite. Em outras palavras, você é quem limita a sua bênção. Ele chega sempre. Tem outro versículo que é no Vale de Ossos Secos, quando o Senhor apareceu em visão ao profeta, ele disse assim: olha para esse vale de ossos secos, eles porventura podem voltar a ter vida? Jesus mais uma vez estava instigando o povo dele a sonhar, a desejar, a ver mais longe. E você diz: mas para mim vai ser diferente. Não. Se você crer, você vai romper limites. Agora eu lhe aconselho a cavar poços e a lançar sementes. Lançar semente onde você anda. A gente não só deve lançar semente quando está aqui dentro da igreja, não, irmãos. Pelo contrário, você deve lançar semente onde você está andando, porque ali fora que são pastos que estão desertos, carentes da palavra de Deus. É no seu ambiente de trabalho, é na sua vizinhança, eu não sei, até mesmo pode ser na sua família. Porque eu tenho na minha família lugares e pessoas que precisam ser lançadas sementes. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho. E eu tenho procurado fazer isso. Hoje eu mais minha esposa, a gente estou sempre compartilhando, porque é o que Deus tem tratado conosco nesses dias. Muitas vezes a casa da gente está com pessoas. Eu sou do interior do estado, e sempre tem gente na minha casa. E aparentemente você pode até dizer assim: rapaz, não é confortável, nem sempre isso é confortável. Mas eu quero lhe dizer que existe um propósito maior de Deus para isso. E a gente estava pensando: Deus tem um propósito nisso.
Nós temos uma palavra diferente. Uma palavra de quem? Uma palavra de Deus. Não minha, mas uma palavra do meu Deus, que pode mudar vidas. E toda vez que as pessoas têm chegado lá, a gente tem procurado levar a palavra. Procurado lançar a palavra. Eu não estou dizendo isso para me gloriar, não, irmãos. Eu estou querendo dizer que eu estou procurando ver de uma perspectiva diferente. Procure ver as coisas com uma perspectiva diferente. Não fique se murmurando e se lamentando daquilo que está acontecendo na sua vida. Mas procure olhar, observar numa outra perspectiva. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Até aquela traição que aconteceu com Judas, que Judas fez com Jesus Cristo, cooperou para que o propósito de Deus para a vida de Jesus acontecesse. Porque se Judas não tivesse traído, seria noutra oportunidade. E aquela oportunidade se encaixou para cooperar para o propósito de Deus. Dele ser pego e morrer naquela cruz. Não era algo agradável, entenda isso. Não era algo agradável para Jesus. Ele deve ter tido uma decepção no coração. Mas a gente vê que a postura de Jesus sempre foi diferente. Aí você pode dizer, mas por quê? Não, porque ele era Deus. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Naquele momento que ele estava ali, ele estava esvaziado da sua glória. Mas a postura dele, quando ele viu Judas Iscariote se aproximando para trair ele disse, ele se reportou a Judas, sabe como? Amigo. Amigo. Oi, amigo. E saudou ele com um beijo. E muitas vezes, como é que a gente quer saudar as pessoas que nos decepcionam? A gente quer desacreditar do nosso próprio ministério, do nosso próprio chamado, porque uma pessoa me decepcionou e eu não tenho mais condição de caminhar. Não, irmãos. Não é esse o seu propósito. A sua carreira, você tem que dar continuidade. Você nunca vai se sentir tão completo na vida enquanto não estiver cumprindo seu propósito. Agora, o fato de você não estar numa situação de conforto não quer dizer que você não esteja depois sentindo prazer. Porque vai vir um peso de glória. Vai vir uma graça, a palavra de Deus diz. Vai vir um refrigério, porque você vai estar sabendo amar como as pessoas, como Deus ama cada um. Porque você está se colocando na posição. Vamos abrir lá em Efésios para ver o que é que Deus quer através dessas coisas para nós. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim, vamos ao versículo 12, ele mostrando qual é o propósito dos dons do Espírito. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Noutra versão diz assim, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, cresçamos ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Aleluia. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos por alguém que nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente nos mentiu e fez com que a mentira soasse como verdade. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que a gente venha a ser amadurecido. O propósito do Espírito Santo aqui na terra, dos dons ministeriais, é para fazer com que nós sejamos amadurecidos, irmãos. Amadurecidos ao ponto de nós não agirmos mais como criança. Jesus uma vez chegou no meio dos judeus e disse, a quem eu compararei essa geração? Ele disse, eu comparo a crianças que estão numa praça, ao qual canta-se música para sorrir e eles choram. Ou então cantam uma música fúnebre e eles sorriem. Querem dizer assim, eles não estão entendendo nada do que está sendo feito. E aqui esse versículo diz isso, o propósito de Deus é que você não venha estar sendo levado para um lado e para o outro. Você está sendo oscilante. Mas que você tenha consciência daquele propósito.
Que você tenha consciência de tudo que você está passando e entender que eu vou ser mais do que vitorioso nisso que está acontecendo comigo. Eu não vou parar por aqui, porque Deus tem algo melhor para mim. Mas para isso você precisa entender quem é você em Deus. Quem é você em Jesus Cristo, o que Jesus Cristo conquistou para você. Não lhe dá mais a condição de você parar, ao menos que você queira desconsiderar tudo isso que está escrito aqui. Ele tinha consciência disso. Essa era a atitude que ele queria que cada um dos discípulos tivesse. De não se constranger, achar que era uma humilhação, eu estou me rebaixando, eu chegar e servir a um irmão. Não, irmãos. O propósito da gente, enquanto cristão, é estar sempre levantando o nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos sempre considerar o nosso próximo superior a nós. Querendo dizer, sempre que tiver a oportunidade, elogie, não difame ele. Coloque ele para cima, nunca coloque ele para baixo. Isso é o que Deus espera da gente, é o que Jesus espera da gente. E nós temos que parar e começar a nos sensibilizar com a vida do meu próximo. Por quê? Porque o meu próximo precisa de mim. Eu sou a referência de Deus para estar chegando. A graça de Deus deve chegar à vida do meu próximo através de mim, irmãos. É através de você. É você quem vai demonstrar graça no mundo para aquele que não conheceu graça. É você que vai demonstrar longanimidade para aquele que não conhece longanimidade. Você diz, onde é que tem isso? Vamos abrir lá na Bíblia. Lá em Mateus 5, 3. Aleluia. É um versículo conhecido de todos. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 3. É o sermão das bem-aventuranças. Diz assim. A Bíblia diz no versículo 2, e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Ele estava tratando aqui, irmãos, não acerca de coisas, mas de pessoas. E de que postura você deveria ter em cada ocasião. E ele diz, você vai bem-aventurado, não sei se vocês sabem, acredito que sim, significa mais do que felizes. Realizados. Realizados, ele diz, pessoas serão felizes, aqueles pobres de espírito, pois dele é o reino de Deus. Aquele que não oferece resistência à palavra, aquele que está sempre disponível, esse vai alcançar o reino de Deus. Há bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha uma promessa, irmãos, para os que são humildes. Existe uma promessa de herança nessa terra, para os que são humildes. Mas a Bíblia diz que aqueles que são orgulhosos serão pobres. Lá em Provérbios diz que todo orgulhoso é pobre. Mas os humildes, eles têm herança nessa terra. Então essa é a postura que o Senhor quer da gente. E muitas vezes a gente não tem entendido isso. Tem entendido que fazer a vontade de Deus é estar só conquistando espaço, conquistando cargos. E não é só isso, irmãos. O Evangelho, ele é mais do que só esse período aqui na igreja. Ele é bem mais do que o pastor, por exemplo, estar aqui. Se você acha que isso aqui representa o pastoreio, isso aqui eu acho que não representa, esse momento aqui não representa nem 10% de um pastoreio. Só ele sabe como ele tem que fazer muitas coisas. E não faz por obrigação, irmãos, faz por amor. Porque ele tem consciência do chamado dele. E a gente muitas vezes entende, só quero ministrar, só quero fazer a palavra, falar da palavra de Deus se eu estiver nesse lugar. E a gente cai em contradição, irmãos. Porque o campo é lá fora. O campo é lá fora. Jesus disse, orai pelo Senhor da seara que envie ceifeiros para colher. E aonde, irmãos? É aí fora.
é no seu trabalho, é na sua vizinhança, é na sua casa. São seus filhos, são seus irmãos, seus pais. Mas você tem que ir demonstrando isso aí. Ele disse, o meu povo será conhecido pelo amor. Amor é a carta de apresentação do cristão. É o cartão de apresentação. Não é ter riquezas. Não que seja errado. Por favor, não entenda que eu estou dizendo que é errado. Mas isso aí não é. Isso é muito pouco. Porque a Bíblia diz que uma vida para Deus vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Então, quando você se dispõe a olhar uma vida, uma só vida, você diz, mas é muito pouco. É muito pouco, mas muitas vezes a gente não tem feito nem isso. Não estou querendo trazer condenação para ninguém, mas trazer a consciência. Que muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado não têm o tempo que você pensa que elas têm. Não tem o tempo que ela pensa que você tem. E você sempre, algumas vezes nós dizemos, deixa eu conseguir esse objetivo. Como uma vez Jesus chamou uma pessoa para caminhar com ele, ele disse, deixa eu me despedir de meus pais. Querem dizer em outras palavras, deixa meu pai morrer, minha mãe, que aí eu vou seguir você, Jesus. E eu lhe pergunto, será que vai ter tempo, irmãos? Cada um de nós, eu não sei se lhe incomoda, às vezes, quando alguém conhecido seu vai. E você diz, será que eu fiz tudo que eu podia fazer por ele? Em que aspecto, irmãos? Levando a palavra? Que é difícil, irmãos. Eu não sei se vocês já conhecem alguém que está padecendo por alguma enfermidade e você dizer, meu Deus, eu não posso fazer nada. Mas você sabe que se você levar uma palavra diferente, uma palavra de fé, poderá mudar o destino daquela pessoa. Deus tem falado a nós lá nos conselheiros, dizendo que Deus estava dando a nós a capacidade de mudarmos destinos, irmãos. Mudarmos destinos. E vocês todos aí têm a capacidade de mudar destino de vidas. Mas nós estamos aonde? Muitas vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas está servindo a nós mesmos. Muitas vezes a gente pode estar apenas servindo a nós mesmos. Chegando e nos banqueteando e indo para casa. E o evangelho não está sendo levado. E eu quero lhe inquietar nessa noite. A te chamar para olhar para os campos. Porque Jesus disse que os campos já estão maduros. Estão maduros, irmãos. Comece a orar pela sua vizinhança. Comece a orar. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Ele está procurando um que se coloque na brecha para que Ele impeça a destruição. Nós sabemos que desde que Deus criou, através de Jesus aqui esse planeta, a humanidade, Ele deu o poder e a capacidade ao homem o domínio dessa terra. Ele disse dominar e sujeitar. E tudo hoje que tem que ser feito, em qualquer ação nessa terra, ele precisa da sua influência. Ele precisa da boca e do consentimento de um ser humano. Eu não sei se eu estou sendo claro nesse aspecto. Foi por isso que ele mandou Jesus em forma corpórea. Porque precisava vir na condição de ser humano para pagar o preço. O preço que tinha sido perdido por causa do pecado. E Deus precisa de você e de mim aqui nessa terra para fazer alguma coisa. Você precisa colocar dizendo, eu consinto, Senhor, que o Senhor comece a agir nessa terra. Ele só quer legalidade. Porque Deus ele não atrapalha a vida de ninguém. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e me convidar, eu entrarei. Em outras palavras, irmãos, isso aí se chama princípio de legalidade. Ele não pode interferir na vida do ser humano sem que seja chamado a interferir. Então ele conta com você. Ele conta com você, ele diz, eis que eu estou procurando na terra um que se coloque na brecha. Aí você diz, eu não estou entendendo isso. Eu vou lhe dar um outro exemplo na Bíblia. Lá em Gênesis fala que quando os pecados de Sodoma e Gomorra foram tão grandes que chegaram até o céu. E a Bíblia fala que que veio os anjos para destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Mas Deus sabia que existia pessoas amadas de Abraão naquele lugar. E Deus procurou quem, irmãos, antes de destruir Sodoma e Gomorra? Procurou Abraão. Para quê? Pedindo legalidade. E a Bíblia fala que ele começou a interceder. Senhor, mas se houvesse pelo menos 20 justos naquela cidade, o Senhor pouparia aquela cidade por amor daqueles 20 justos? Ele disse, eu pouparia. Perceba, irmãos, ele estava procurando.
E eu não tenho dúvida que se Abraão tivesse insistido, foi porque Abraão ele foi tímido naquele momento. Ele foi tímido, porque se ele tivesse dito, Senhor, se tiver um justo naquela terra, o Senhor pouparia essa cidade por amor daquele justo? Eu tenho certeza, irmãos. Porque ele diz na palavra que eu estou procurando um que se coloque na brecha para que eu impeça a destruição. Ele disse que só um. Se um se colocar na brecha, ele vai poder impedir a destruição. Mas a Bíblia fala que mesmo assim ele sabia, ele sondou o coração de Abraão. E ele viu que Abraão estava relutante, né, no sentido daquele sobrinho dele que estava lá em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Deus preservou a família dele. Os que quiseram sair foram libertos. E eu quero lhe convidar a interceder, a começar a buscar por vidas, a se colocar. Que você seja reconhecido como reparador de brechas. Reparador de brechas em que sentido? É aquela pessoa que intercede pela minha família. Não pelo mérito de interceder, mas porque amou vidas. Eu sou fruto da oração daquela pessoa. Eu não sei se você é grato pela vida das pessoas que lhe pregaram o Evangelho, mas eu sou pela minha. Eu me lembro de cada uma que chegou para mim e pregou o Evangelho, quando eu não conhecia Jesus ainda. Eu queria que nesse momento você agradecesse a vida deles. Obrigado, Pai. Dizendo, Senhor, obrigado, porque aquela pessoa, ela se inquietou comigo. Ela se lembrou de mim. Ela não se esqueceu de mim. Ela estava sensível ao Teu Santo Espírito, ao ponto de se incomodar por mim. E veja, Senhor, eu quero te agradecer, porque tanta coisa mudou, Pai, desde aquele dia, Senhor. Um novo destino foi traçado para mim. Um novo destino, Senhor. Eu sei que eu não estaria nem vivo, Pai, mais se eu não tivesse te aceitado, Senhor. Mas eu quero te agradecer pela vida deles, Senhor. Derrama bênção, Senhor, refrigério nesse momento sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que colocou, Pai, que se dispôs a vir ao meu encontro. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. E dando continuidade, irmãos, de como que a gente quer ser reconhecido. Jesus, ele deu o exemplo de como ele queria ser reconhecido. Eu queria mostrar para vocês o exemplo de João, o apóstolo João. Eu não sei se vocês já perceberam que ele sempre se referia no livro de João, que é o livro que ele escreveu, ele não se refere a ele pelo nome dele, mas ele queria ser conhecido pelas pessoas da seguinte forma. Ele sempre se reportava dizendo, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não se reportava às coisas que Deus tinha usado a ele, Jesus tinha dito a ele. Mas ele queria ser lembrado como aquele a quem Jesus amava. Amava. Aleluia. Essa era a identidade que ele queria aparecer. Ele não queria aparecer como aquele que... Não estou dizendo que outras pessoas que vocês estão dizendo isso, mas ele não quer dizer aquele que pregava para multidões. Para ele não, o mais importante é dizer, eu sou aquele a quem Jesus amava. E olha, irmãos, que Deus revelou grandes coisas a ele. Se a gente for ver, Jesus prometeu que ele iria reinar com João num trono em Israel, que ele iria julgar as 12 tribos de Israel, mas ele não disse, eu sou aquele a quem irei julgar as 12 tribos de Israel. Ele não disse isso. Ele viu através da revelação do Apocalipse, ele viu o nome dele num dos fundamentos do muro da cidade, porque a Bíblia fala, se você quiser ver lá, vá lá em Apocalipse 21, versículo 14, vamos ver. Apocalipse 21, versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Ele viu, irmãos. Quem teve essa visão foi João, o apóstolo João. E ele viu o nome dele lá, escrito nos fundamentos do muro da cidade santa. Mas isso não fez ele se vangloriar.
Eu sou aquele que ouvi meu nome escrito no muro, nos fundamentos do muro. Mas não. Sabe como é que o que ele levava em consideração? Vamos lá em João 13, 23. Aleluia. João 13, 23. Diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Perceba que ele sempre as pessoas se referiam a ele como aquele a quem Jesus amava. E são diversas escrituras, diversas citações que você vai perceber que ele sempre se referia dessa forma. Por quê, irmãos? Porque João priorizava um relacionamento. É um exemplo disso. Ele priorizava o relacionamento, estava acima de todas as coisas. Não que ele não se alegrasse com os milagres, que ele não quisesse os milagres, até porque eram dádivas de Deus para a nossa vida. Mas ele colocava uma coisa na frente de tudo isso. Era o relacionamento que ele tinha com Deus, com Jesus Cristo. São várias citações. Quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu na praia, que ele ouviu a voz, aí a Bíblia diz como? Vamos lá. João 20. João 21, versículo 7. Aleluia. São diversas as escrituras. Diz assim. Vamos ler lá a partir do versículo 3. Diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, isso foi depois que Jesus ressuscitou. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram de um barco, arrastando a rede cheia de peixe, e estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre as brasas. E disse-lhe Jesus: traga algum desses peixes para cá. Mas o interessante é que o discípulo a quem Jesus amava reconheceu ele pela voz. Eu não sei se vocês perceberam. Isso se dá através da intimidade. Só quem é íntimo conhece a pessoa pela voz, pelo tom de voz. É como eu estava conversando essa semana no meu trabalho. No meu trabalho tem 4 pessoas que trabalham lá, que ambas se chamam Jô. Aí quando chega no ambiente faz Jô, aí eu disse: como é que a gente conhece quem é que está se reportando? Eu disse: pela convivência da gente tanto ficar junto, que nós, na verdade, eu não sei se vocês já perceberam, mas nós convivemos mais no ambiente de trabalho do que em casa. Pouquíssimo tempo a gente permanece em casa. Eu disse: então, se eu trabalho com o Jô, quando eu disser Jô vai me conhecer pela minha voz, porque ela sabe que eu trabalho com ela. Da mesma forma, isso quer dizer o quê? Intimidade, irmãos. É isso que Deus quer conosco. Ele quer que você tenha o mesmo nível de relacionamento que Ele tem com você. Ele quer que você se relacione da mesma forma que Ele se relaciona com você. Nós é que não estamos muitas vezes correspondendo a esse relacionamento. E estamos deixando de receber a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Nós estamos só à beira do caminho. Estamos só à beira das águas. E não podemos usufruir de mais coisas maiores. Porque eu não sei se você sabe, mas você nunca, pelo seu relacionamento com Deus, você vai chegar ao momento de dizer: já conheci tudo de Deus. Já participei de tudo de Deus. Esses homens aqui que escreveram os evangelhos, eles tiveram muitas experiências com Deus. E entenderam que ainda era pouco, que sabiam pouco.
não tinham conhecimento, não imputava que já sabiam o suficiente para se gabarem, mas sabiam o suficiente para não se desviarem. Há uma diferença nisso. E é sobre isso que eu quero que você reflita. Quando você chegar em casa, que se porventura algum dia acontecer alguma coisa que não te agrada, você se lembre da palavra. Que essa é a postura que Jesus espera de mim. A postura que Deus Pai espera de você. De seu Pai. Esses dias eu estava orando e o Senhor tratando comigo que eu me reportava pouco a Ele como Pai. De chamar Ele de Papai. Eu disse, é mesmo, né, Senhor? Eu chamava sempre de Deus, Senhor. E Ele disse, eu quero que você me trate por Pai, porque eu sou seu Pai. Eu sou seu Pai. Eu não sou aquele que está distante. Eu estou perto, eu sou seu Pai. E eu me preocupo com tudo que diz respeito a você. Isso diz respeito a você também, irmãos. Então se lembre. Trate com intimidade. E procure usufruir dessa intimidade. Procure ser amado, se sentir amado. Quando eu me converti, que eu ia orar à noite, eu me sentia, irmãos, sério mesmo. Eu me sentia como se eu estivesse sendo colocado no braço e sendo como se Deus estivesse me balançando como quem trata com a criança. Era esse sentimento que eu tinha. De como se Deus estivesse querendo tratar meus sentimentos, minhas emoções, para que eu pudesse ser fortalecido. Que eu não deixasse me levar pelas coisas que acontecem. E Deus quer tratar, porque toda vez que você se relaciona com Ele, Ele vem trazendo luz acerca de áreas da sua vida. E você vai sendo restaurado. E se você se pergunta, não, já faz tantos anos que eu estou na igreja e eu ainda estou fazendo essas mesmas atitudes que eu faço desde que eu não conhecia, está errado, irmãos. É hora de você clamar o sangue de Cristo sobre a sua vida nessa área, o favor de Deus, o poder restaurador de Deus sobre essa área. Não é correto. Deus, Ele quer que você amadureça. Se está havendo alguma deficiência, eu quero que você entenda isso, que você não pode continuar caminhando do mesmo jeito que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, caindo e tropeçando no mesmo lugar. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Para quê? Para que você não caia, não tropece naquilo de novo. Agora você tem que entender e tem que recorrer, clamar o favor de Deus sobre sua vida. Você quer passar por isso como a humanidade passa? Sem direção, sem favor, quer passar como o Espírito de Deus quer que você passe. Perceba que Jesus também foi tentado. Mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele não estava só. Ele não estava só. Havia um escape. E há um escape para você. Toda vez que se levanta uma situação desagradável, a Bíblia diz que há um escape para você. Você não é posto sob uma situação de traição por parte de Deus. Ele nunca ia permitir que tal coisa acontecesse por você. Não estou dizendo que é Deus que coloca provação na sua vida. Mas quando acontece, Ele não permite que aconteça sem que haja um escape para você. Então haverá sempre vitória para você. Vitória. Vitória é o nome da palavra que vai ter para você. Mas para isso a gente precisa estar sensível. Sensível para buscar direção. Direção para quê? Para que a gente possa triunfar. Triunfar sobre todas as coisas. Amando, sendo longânimo. Entenda, irmãos, o que está mais faltando hoje no mundo é amor. Por mais que as pessoas tenham dito que se fala muito de amor, mas a palavra amor se tornou uma palavra muito superficial. De amor para inveja, de amor para ódio, está muito rápido. Nós vemos pessoas dizendo uma a outra que ama, e naquele mesmo momento, quando a pessoa se ausenta, você vê aquela pessoa dizer, rapaz, não suporto ela. A palavra amor foi descaracterizada. Ela perdeu o sentido. E nós temos que fazer a diferença aqui nessa terra com amor. Os frutos do Espírito estão aí para que a gente possa evidenciar. Quem vai evidenciar é vocês. Agora não entenda, não ache que você vai ter que sentir. Nada no reino de Deus está relacionado a sentir. Está relacionado a crer. A Bíblia diz que é crer, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie que essa era a forma correta, por isso falei dessa forma.
A pessoa veio com palavras ásperas para mim, mas eu creio que a palavra de Deus diz que eu sou longânime. Eu agi em longanimidade. Eu agi em mansidão. Ah, Edi, eu estou agindo em falsidade. Não, irmão. Falsidade não. Falsidade é quando você age dessa forma e quando a pessoa sai, você começa a difamar ela. Aí você está sendo falso. Mas quando você se propõe a agir em verdade e decide no seu coração que você não vai falar mal dela, que você não vai desejar o mal a ela, que você, a oportunidade que vier sobre sua vida, para trazer juízo sobre a vida dela, você vai trazer da melhor maneira. E saiba que vai vir oportunidades como essa. Oportunidades no seu ambiente de trabalho e você vai ter a oportunidade de dizer: faça isso que não serve ou faça diferente, veja com olhos diferentes. E você vai depender de você. Você vai ver defeitos ou vai ver virtudes. E é interessante porque Jesus, na oração dele, ele diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoando a quem nos tem ofendido. E nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós decepcionamos outras pessoas também. Então, se a gente não quer esse mesmo juízo, irmãos, que a gente não venha julgar as pessoas da mesma forma. Porque nós sabemos que isso é uma lei de semeadura. Que não seja você, irmãos, que venha trazer juízo de condenação para a vida de ninguém. Mas, como eu disse, você seja conhecido como aquele carvalho de justiça. Um carvalho de justiça é uma árvore que ela está firmada. O vento pode vir, pode balançar, mas ela não consegue porque suas raízes são profundas. São profundas. E elas não vacilam, eles não saem daquele firmamento. Eles estão firmados. Então que você tenha sabedoria e peça sabedoria a Deus para decidir. Decidir. Nós temos que parar de olhar para a humanidade como olhando que não tem mais jeito. Pelo contrário, tem jeito. Basta lançar a palavra. Basta lançar a palavra. Se Deus, sabendo de todas essas coisas, irmãos, não hesitou de enviar Jesus Cristo, por que a gente vai hesitar? E olha, irmãos, que Deus sabe muito mais coisas do que eu e você. Nós só temos noção do fato do que acontece ao nosso redor. Deus não, Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe os planos que estão passando na cabeça de cada líder, em cada lugar desse mundo, irmãos. E mesmo assim Deus disse que Jesus viria e morreria por cada um. Até aquele mais maquiavélico que tivesse aqui, Deus disse que Jesus era para morrer. Que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Agora cabe a mim e a você receber esse pecado. A reconhecer esse sacrifício. E a não tirar a expectativa das pessoas. Ah, Edier, como é que vai se dar isso? Eu não sei. Eu só digo a você que peça a direção. Porque várias são as circunstâncias que se levantam para tentar fazer a gente desacreditar dos outros. Mas, por favor, não desacredite. Tenha uma disposição de estar servindo. De estar servindo em amor. Até o mais humilde. Você pode até achar o que é que eu posso dar àquela pessoa, não sei. Deus sabe sua capacidade. Assim como eu falei no começo, que cada um tem um chamado e tem um propósito. Cada um, Deus sabe a área de atuação sua. Agora eu quero dizer, se você se colocar, vai ser um sucesso. Como o pastor Eduardo diz, vai ser só sucesso. Aleluia. É bênção, irmãos. Se alegre então. Se lembre da vitória. O problema é que muitas vezes nós olhamos para aquela mensagem que às vezes a gente escuta nas empresas que dá um papel com uma manchinha, um pontinho preto e pergunta: o que é que você está vendo? E a pessoa só vê aquela mancha preta. Não vê toda uma imensidão branca que predomina sobre tudo aquilo. E a gente diz: o que é que você está vendo? Estou vendo um pontinho preto. E a gente às vezes deixa de lado tudo aquilo que está funcionando por causa de um pontinho preto na nossa vida que está ali. É só um pontinho preto que não está dando certo. Momentaneamente. Porque a Bíblia diz que ela é momentânea, passageira. Leve e momentânea. Então não se desespere. O Senhor está dizendo aqui que eu estou junto com você. Eu estou contigo todos os dias. Todos os dias. Não é apenas durante a semana e nos finais de semana ele está descansando, não. Não. A Bíblia fala que o Senhor está intercedendo por nós em todo o tempo. Jesus, ele não está esquecido de você. O Espírito Santo não está desapercebido a você.
Muitas vezes somos nós que estamos desapercebidos da presença dele. Mas ele não. Ele está a cada momento, irmãos. A cada momento. Eu queria até que vocês se quiserem abrir lá em João 13:15, diz assim: E eu lhes dei esse exemplo, que foi lavando os pés, para que vocês façam como eu lhes fiz. Aleluia. João 13:15. Aleluia. 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 Todos encontraram? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes diz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Aleluia! Você não vai andar deprimido porque você fez isso, porque você ajudou um necessitado. Você não vai andar triste porque honrou uma pessoa de condição menor que a sua. Não vai se sentir envergonhado, mas você vai se sentir feliz. Feliz. Feliz é completo, irmãos. Ser feliz é satisfeito. É plena satisfação. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria chamar um grupo de louvor. Aleluia. Aleluia.